Portanto, nós temos aí o Alcorão. Do Alcorão existem versos de paz, existem versos de guerra. O Alcorão existem interpretações que são interpretações pacíficas e outras interpretações de guerra, dependendo se o muçulmano ele é moderado ou modernista, ou se ele é tradicionalista ou radicalizado. Então, quando nós olhamos, os muçulmanos moderados, eles estão com uma batata quente na mão, porque tem vários textos no Alcorão que falam sobre violência. O que eles tentam fazer é dizer que vários desses textos foram abrogados. Não é para fazer, nos dias de hoje não se faz. E era para ser feito, e quando fazia, era lá atrás. Então, os modernistas buscam o espírito do Islã dentro dos textos, rejeitando muitos, escolhendo alguns, de preferência os textos de paz. E a arte do ijtihad, acreditando que o Islã é uma entidade viável e modernizada para os dias de hoje. O ijtihad é uma parte que a gente conversa, discute na teologia islâmica, que há formas de interpretações do Alcorão. Então, usando a arte do ijtihad como se fosse uma exegese mais pacífica, no caso dos moderados. Bom, uh, por exemplo, né, o texto 256, o moderado, quando lê, não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Quem renegar o sedutor e crer em Deus, ter-se-á apegado a um firme e inquebrantável sustentáculo, porque Deus é oniovinte, sapientíssimo. Então, muitos dos muçulmanos moderados, nos dias de hoje, ele diz que Islã verdadeiro não questiona a questão de religião, cada um tem a sua, a gente não vai ser violento, nós não queremos criar problema, você segue a sua, siga a minha. Então, muitos moderados dizem isso, ok? Por exemplo, o capítulo 109, a Sura 109, de 1 a 6, diz assim: Dize, ó incrédulos, não adoro o que adorais, nem vós adorais o que adoro. Jamais adorarei o que adorais, nem vós adorareis o que adoro. Vós tendes a vossa religião, eu tenho a minha. Então, esse é um texto selecionado. Quando você encontra muçulmanos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo querendo islamizar, eles usam esses pontos. Eles dizem que é por aí. A coisa é, né, como diz um repórter, é suave na nave. Suave na nave, né? Então, só para gente lembrar aqui, nós falamos que no Alcorão existem suras Meca, que são mais pacíficas, cerca de 90 delas, e 24 suras, aproximadamente 24, são suras Medina, que foram escritas quando Maomé já estava em Medina, onde os textos são mais militarizados, mais de guerra, mais violentos. É um chamado ao jihad, né? Com relação ao jihad, quando você fala com um muçulmano moderado, ele fala que jihad tem vários tipos, e um dos jihads que eles praticam é o jihad através defender o Islã, é através da conversa. Não existe violência nem terrorismo. Porém, os grupos fundamentalistas, os radicais, quando leem jihad, eles lê combater com violência, não é? Por exemplo, falando dos moderados, a Kahina Barlu é uma imã. Quer dizer, até pouco tempo atrás não se pensava na ideia de ter na mesquita uma mulher como imã. Então, os moderados eles trabalham um feminismo, defendem um feminismo islâmico, trabalha essa ideia. Na verdade, são formas também de angariar, né, adeptos, trazendo uma coisa leve no Islã, né? Mas também isso é uma forma de expansão do Islã, a Dawa. Ao defender os direitos das mulheres e a liderança dentro de um contexto islâmico, os muçulmanos modernistas, os moderados, né, estão demonstrando sua crença na adaptabilidade e relevância do Islã nos dias de hoje. Então, eles defendem os moderados, eles defendem essa adaptabilidade do Islã para a sociedade moderna. E eles têm realmente, muitos têm se convertido através dessa ideia moderada do Islã. Agora vamos falar do grupo.
que pertence aí o Hamas, que pertence ao Boko Haram, o Al-Shabaab, Al-Qaeda, o Estado Islâmico, são os fundamentais, os fundamentalistas, não é? Então já mantém-se firme há 1400 anos a tradição. Eles querem impor o Alcorão, o Hadith e a Sira, o Tafsir, o Tarikh e o Sharia para os dias de hoje. Ou seja, todo tipo de literatura, todo tipo de comentário, as leis, tudo para os dias de hoje. Ou seja, voltar lá para os primórdios e trazer do jeitinho que era lá no início, no tempo de Maomé, para os dias de hoje. Quando a gente olha o Alcorão, a gente vê chamada de suras espada. A gente vai ver cerca de 149 versos em que trazem essa ideia de uma expansão do Islã ou de uma defesa através da espada. Então, este é uma batata quente que fica na mão dos muçulmanos moderados para tentar explicar o que que a gente faz com esses textos de violência. A gente vai dizer o que para as pessoas no dia de hoje. Então você tem aí, combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsais de onde vos expulsaram. Aqui, porém, se desistirem, saber que Deus é indulgente e misericordioso, né? Então, essa Sura 2, de 190 a 193, coloca aí, combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidades, senão contra os inimigos. Ou seja, para quem veio para o nosso lado, vocês param de combater. Já são dos nossos, já são amigos. Os que não forem, continuem combatendo, né? Então, você tem aqui, por exemplo, a Sura 5:33, o castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra. É que sejam mortos, ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos, ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo, e no outro sofrerão um severo castigo. Então você decepa ele agora, e no outro mundo, quando ele for lá para o inferno, ele vai carregar ali, vai ser eternamente castigado, né? Então esse é um texto que está no Alcorão, e depende de como interpretam o texto. Bom, então, na verdade, você tem três linhas interessantes quando você vê o Alcorão. Ele trabalha três linhas. Uma, ou você é mu'minun, ou você é muçulmano, ou seja, você segue o profeta Maomé e Alá, então você é um crente, ou você é um que não acredita no que Maomé disse, nem que Alá é o único Deus. Então, você é kafir, ou kafirun, né? Então, cristãos e judeus entram na categoria kafir. Então, a gente sabe que tem vários textos ali na Sira, no Alcorão, no Hadith, que fala o que fazer com kafir. Se você acredita que Maomé não é profeta, mas não pronuncia para não desagradar, você é um cara esperto, né? Você é um zimmi. Você é um zimmi. Então também tem punição para os zimmi. Então são três categorias de pessoas que no Islã eles classificam. Ou você é mu'minun, ou você é kafirun, ou você é zimmi. Bom, sobre o kafirun, nós já vimos lá, né, que quantos por cento fala no Corão, no Hadith, na Sira, mas alguns exemplos. Os kafir pode ser decapitado, amaldiçoado, pode ser aterrorizado, pode ser ter os dedos cortados, pode ser decapitado. O muçulmano não deve andar com um kafir, ele não deve ser amigo. Ou um kafir pode ser atacado, e fala também da penalidade para as pessoas do livro, né? Que no caso são kafir e os judeus e cristãos. Agora, um texto que eu queria deixar aqui para vocês, que eu acho importante nós falarmos aqui, é um texto que está na Sura 8, verso 60. Em português, e também nos outros francês, inglês, chinês também, está dizendo o seguinte, ó: mobilizai tudo quanto dispuserdes em armas e cavalaria para intimidar com isso. Intimidar quem? O inimigo de Deus e vosso inimigo também, e se intimidarem ainda outros que não conheceis, mas que Deus bem conhece. Tudo quanto investirdes na causa de Deus, ser-vos-á retribuído, e não sereis defraudados. Esse é um texto muito chave.
E eu quero falar um pouco sobre ele. Esse texto, ele mostra uma palavra lá no árabe, só que traduzido para o português e para as outras línguas ocidentais de uma forma mais branda. No árabe, este texto é intimidar, estar aqui. Turhibuna, 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 traduzindo é intimidar, coisa mais leve. Então, quando você pega o texto aqui, ó, no original, ele está aqui, ó lá. Turhibuna, turhibuna bihi, né? Al-khayli, al-khayli, turhibuna bihi. O problema é que a palavra turhibuna é fazer terrorismo, não é assustar, não é intimidar. E essa palavra turhibuna, rahaba, essa origem do ra, ha e o ba, tem a ver com terrorismo, terror. Quando a gente olha as notícias do Al Jazeera, da CNN em árabe, da BBC em árabe e outras fontes, quando vai falar de atentado terrorista, de ações terroristas, o verbo que eles usam é o verbo de raiz rahaba, de onde vem turhibuna. Então, esse é um problema. Na tradução está leve, mas no original dá a ideia de fazer terrorismo. Então, aqueles que têm uma mentalidade dos tradicionalistas, uma mentalidade fundamentalista radical, eles vão olhar esse texto não para dar um sustinho, mas para fazer terrorismo. Então, esse é um dos textos em que traz essa, alimenta a ideia de expandir o Islã através do turhibun, do turhib, do rahb, que é fazer terrorismo. Ok? Então, essas são as fontes aí do Alcorão que eu acho importante, lembrando aí dos versos, né? Mas eu acredito que esse aqui para mim é o mais importante. Está aí no 860, em que fala intimidar, porém, no original é mais forte que isso. É fazer terrorismo, sim.